Olá, meus amores! Cheguei, estou de volta. Ai, mais uma terça-feira que a gente juntos, buscando entender essa bagaça toda, né? Desse universo. Queria primeiro agradecer a vocês por terem entendido, pelas mensagens que eu recebi. Terça-feira passada a gente realmente suspendeu todas as tarefas de trabalho, enfim. Acho que a maioria de vocês ficou sabendo, né? A nossa gatinha faleceu de uma maneira muito inesperada. Era o nosso bichinho mais saudável. A gente tem uma cachorrinha de 12 anos já e pouco, mas que passou por muito processo de doença desde que chegou pra gente. A gente acabou de resgatar uma gatinha igualzinha, uma frajolinha igualzinha a nossa gata, igual a Oli, e assim, com chances muito pequenininhas de sobreviver. A gente pegou ela já com uma pliometra bem avançada. Conseguimos. 20 dias depois, a nossa gata literalmente amanhece morta. Na verdade, ela amanheceu normal, foi beber água, comer, né? E quando a gente foi olhar, quando eu acordei para poder trabalhar, que o Marcos falou que ela estava deitada na cozinha, eu já desconfiei, porque ela não gostava de frio. E aí eu falei, não, minha gata, olhe na cozinha, não é possível, ela deve estar passando mal. E quando a gente chegou lá, ela já tinha... Os bichinhos fazem muito isso, né? Eles se isolam para poder partir. Eu sei que talvez muitos de vocês não entendam a nossa postura, mas pra gente, a filosofia que a gente segue, né, eu e o Márcio, que a gente adotou na nossa vida e que tá dando certo, então nela a gente não mexe, até que me prove ao contrário. Como dizem os médicos, né, a clínica é soberana. Na nossa filosofia, a gente... Bem-vinda, desse Barbosa Santos, né? A gente tem uma premissa de que não existe diferença entre amor do ser humano, amor dos animais, vida é vida. E também tem muito qual é a simbologia que a gente coloca em cada coisa, né? Eu até brinquei outro dia com os amigos, falei assim, cara, tem gente que odeia ser humano, tem gente que odeia bicho, tem gente que prefere bicho do que ser humano, tem gente que prefere ser humano do que bicho. E aqui a gente adota uma filosofia de vida que realmente não tem diferença. Pra gente, de verdade, não tem diferença se um filho é animal, se um filho é adotivo, se um filho é biológico, e se é o sobrinho ou se é o filho. Amor é amor. Engraçado que eu sempre falei isso pro Márcio. Ele no começo tinha dificuldade, confesso aqui pra vocês. Já, ó, Keila tá aqui, boa tarde, Keila, aluna do Márcio. No começo ele tinha dificuldade de entender isso. E depois que ele começou a estudar essa filosofia, ele compreendeu. Principalmente quando a Penélope chegou na nossa vida. E os nossos animais chegam na nossa vida como presente, sabe? A Penélope foi um presente. Eu estava indo pra Ipanema, o Márcio ia trabalhar, eu ia pra praia com a minha irmã, meu cunhado. Quando eu olhei, eu falei assim, essa cachorra é minha. E aí, a gente não tava com plano de ter cachorro, a gente estava casada há 2 anos, sabe? A gente viajava. Então, ter bicho, né, prende. E a Penélope foi um grande presente. Depois veio a Oli, que meu cunhado, quando bateu o olho nela, falou assim, essa gata da minha cunhada. E realmente, assim, o amor da minha vida, minha companheira, é quem estudava comigo o Curso Milagre. A galera aí do Curso Milagre vai saber o que eu tô falando. Eu sentava pra meditar, eu sentava pra rezar. Boa tarde, Maria! Beijo, meus amores, sejam bem-vindos. Então, eu queria muito falar sobre o medo de perder, o quanto que a gente perde, né? A gente vai chegar em vários níveis nisso, a gente vai chegar no nível medo de perder, né? Pessoas que a gente ama, os nossos bichos, marido, filho, dinheiro, tudo, né? Porque tudo tá embutido que é o medo de perder. O quanto que a gente coloca esse peso quando a gente, né, na nossa existência. Por exemplo, falando dos nossos bichinhos, eu vejo muitas pessoas que quando perdem um animal que ama muito, que tinha muita ligação, muita conexão, nunca mais querem ter. Porque tem medo do sofrimento. Só que nessa hora eu tô perdendo a oportunidade. Foi a primeira coisa que eu me perguntei assim, falei, cara, eu passaria por essa dor de novo. Foi muito punk pra gente, né? Pra viver 7 anos com a Oli de novo, 7 anos e meio. Mesmo sabendo que um dia eu ia acordar
Foi um dia maravilhoso, no domingo ela brincou muito, fez farra com as irmãs, tocou o terror normal. E eu falei assim, cara, eu faria tudo de novo, mesmo sabendo que ia chegar com 7 anos e meio e por algum motivo ela ia escolher voltar lá, né, pro campo. Então, quando a gente olhou pra isso, eu falei, amor, vamos corrigir na nossa mente tudo isso. Pra que fique esse amor que a gente recebeu e que a gente deu o tempo inteiro, né? Porque quem tem olhos de ver, vê essa coisa incondicional até dos animais, né? Você não precisa estar bonito, você não precisa ser rico, você não... Nada. É só essa troca mesmo de amor incondicional. E quantas vezes a gente se pega nesse lugar que viveu um trauma, uma dor, e a gente desiste de ser feliz. Desiste de viver essa experiência de novo, seja com filhos, no trabalho, com os bichos. Eu prefiro abrir mão dessa felicidade para não ter que sentir aquela dor de novo. Mesmo não tenho certeza se isso vai acontecer, né? Então, aí eu tava muito assim reflexiva, gente, do que eu vou falar hoje, sabe? E só me vinha essa questão da Oli, esse medo que a gente tem de perder. Até um aluno do Márcio colocou lá, eu tenho muito medo de perder no trade, então falar desse tema. E já era um tema que tava me rondando. Eu falei, gente, mas eu vou falar da Oli, porque as pessoas que me conhecem já sabem, né, dessa história. Muita gente me mandou mensagem pra entender o que tinha acontecido. Muita gente conhecia a Oli, porque ela adorava aparecer nas câmeras. Então, me veio de trazer isso pra vocês. E uma das coisas que ajudou muito a gente nesse processo, na hora que aconteceu, quando eu chamei o Márcio, que eu vi que ela tava, tipo, talvez ainda não morta pra mim, né, na minha cabeça, mas passando mal, que o Márcio foi e viu que ela não tava respirando, que ia bater o desespero, eu só fiz os meus comandos pra voltar pra minha verdade, sabe? Eu comecei a fazer meus comandos que eu passei para os meus mentorados. E entramos nesse processo de corrigir a nossa mente, né? Que só ficasse a verdade daquilo ali, que fosse nossa mente corrigida. Toda aquela cena, porque foi uma cena bem, bem assim, punk pra gente. Mas o que eu poderia falar pra vocês hoje que mudou a minha bioquímica. Foi a bioquímica, galera. Não foi só o meu pensamento. Foi no nível fisiológico. Eu lembro que chegou um dia, acho que foi na terça-feira, eu tava chorando muito, muito. Mas não revoltada. Não, Deus, você não existe. Porque minha gatinha morreu. E ela era mais saudável. Olha, nunca teve uma gripe. A única doença que ela foi grave, né? Mas a única doença que ela teve foi uma piometra. Porque eu não quis castrar, nem eu nem Márcio. E ela acabou tendo uma piometra. Com 2 aninhos. Operou no mesmo dia saiu do hospital. E nunca teve uma gripe. Mas me vinha saudade, sabe? A gente estudava, eu estudava, ela tava junto, eu via meus filmes, ela tava junto, eu lia meus livros, ela tava junto. Ela era muito agarrada comigo. E teve na terça-feira eu chorei, comecei a chorar muito, sabe? De saudade. Assim, caraca, realmente, hoje eu entendo as pessoas que têm bicho. Eu nunca tinha perdido nenhum animal meu assim, que tão agarrado. Com essa simbologia que vinha da Oli pra mim, né? E dói, gente, é uma dor que eu não sei explicar. E olha que eu treino muito a minha mente o tempo inteiro. Eu me preparo muito, sabe, pra essa correção nesses momentos. Acho que foi isso que me deixou me manter com sanidade. E aí teve uma hora, queria muito trazer isso pra vocês. Teve um momento na terça-feira que eu falei, Espírito Santo, me ajuda. Só me ajuda a ter clareza, a aceitar. Eu sei que tudo vem pra uma cura muito importante pra mim, pro Márcio. E aí me veio, só perdoa essa cena. E aí eu comecei a fazer comandos de perdoar, de olhar pra essa cena, né, de tudo, da cena dela morta na cozinha, da cena a gente levando pro hospital, e a enfermeira, que inclusive cuidou da Luz, falando que realmente ela estava sem vida já, que não tinha o que fazer, que era melhor não fazer autópsia, enfim. Elas conheciam nossas gatas, sabiam que elas eram muito saudáveis, quer dizer, a nossa gata. E agora a Luz também, né? Só que a Luz ainda tava num processozinho de se recuperar, ela teve quase fez uma septicemia. Então, quando eu comecei
a treinar o perdão daquilo tudo, a me perdoar, a perdoar tudo que está envolvido com aquela cena, a perdoar a partida dela, a perdoar porque, na verdade, a morte não existe, a perdoar a minha crença na morte. Gente, eu juro por Deus, eu senti uma dor no peito, no cardíaco, muito forte. Parecia que tava dando um nó assim no meu cardíaco na terça-feira. Ela morreu na segunda. Na terça que eu senti isso. Na segunda a gente ainda tava meio que anestesiado. Tipo assim, o que aconteceu? Eu tô acreditando que isso tá acontecendo. E na terça-feira veio essa dor muito profunda. Muito profunda. E eu comecei a falar. Veio como inspiração. É uma coisa que eu uso muito, mas não é a correção que eu mais peço. E eu comecei a pedir que eu conseguisse perdoar tudo aquilo. Que eu conseguisse olhar para aquela cena e não sentir a dor que eu tava sentindo. A não tentar buscar alguma justificativa pro que aconteceu. Porque foi até a enfermeira falou pro Márcio: Márcio, não faz autópsia na sua bichinha. Aí perguntou como é que ela tava nos últimos dias, normal. O Márcio mostrou videozinho dela brincando. Ela, cara, pode ser que a autópsia nem dê nada. E vocês vão fazer isso, só mais sofrimento pra vocês. A gente não ia conseguir enterrar como a gente enterrou, né? E como que realmente a gente treinar nossa mente é milagroso, galera. Milagroso. Assim, eu achei assim, que, cara, é muito bom, finanças, dinheiro, a vida, o dia a dia, mas até pra esses momentos. Eu sei que muita gente não vai entender, mas não foi uma criança, não foi um ser humano, não foi o pai, não foi a mãe. Eu sinto muito, assim. Cada um tem seu simbolismo, e que é uma coisa que eu treino, inclusive, pra tirar todo o significado, né, físico das coisas e das pessoas. Mas a gente ainda tem. E pra gente aqui, realmente não tem diferença. De verdade não tem diferença. Hoje eu entendo pessoas que realmente sentem dor quando os bichinhos partem. Eu entendo as mães que perderam filhos, né? Eu entendo os casamentos que acabam, porque é físico, é fisiológico, é uma dor fisiológica. E quando eu comecei a dar esses comandos de perdão, Louise Hay, ela tem a máxima dela, né? Que ela diz que a nossa cura tá em se amar e perdoar. Mas o perdoar é se perdoar também, né? Graças a Deus, o treino que a gente tem aqui em casa, na mente, pra culpa, ele já é muito assim, tanto que na hora que aconteceu tudo, em momento nenhum eu tentei buscar onde eu errei, onde eu falei. Aí, será que ela passou mal de noite e a gente não viu? Não, ela dormiu com a gente a noite toda, sabe? Mas isso nem passou na minha cabeça. E na hora eu falei pro Márcio, não busca nenhum gatilho de culpa, senão a gente vai emburacar. E ele chorando ali em cima do corpinho dela, sem entender o que estava acontecendo. E eu só falava isso, não busca nenhum gatilho de culpa nisso. E a primeira coisa que eu queria falar então pra você é sobre isso. O quanto que quando a gente tá treinando a nossa mente, quando a gente tá num estado que a gente consegue estar inspirado, quando a gente consegue ter uma filosofia de vida. Se eu não tivesse uma filosofia de vida, eu nem sei o que eu teria feito. Mas na hora que o Márcio começou a falar, sai daqui, porque ele ia testar se ela tava morta, ia ver os sinais vitais dela, a pupila que já tava muito dilatada, que ele tava vendo. Eu já na hora, Espírito Santo, corrige em mim, e comecei a treinar minha mente. Pra que eu não... Tanto que na hora eu não chorei, eu fiquei super... né? Depois que veio aquele baque, eu falei, caraca, o que aconteceu? E aí eu comecei. Que eu perdoei essa cena, Espírito Santo me ajuda a corrigir na minha mente isso. Que eu perdoei essa cena, porque pra gente o perdão, em última instância... Aliás, não tem nada a ver com o perdão aqui da Terra, tá? Você fez alguma coisa errada, eu sou muito boazinha, eu te perdoo. Não é sobre isso. O perdão que a gente acredita é olhar pro que é verdadeiro. O que é o perdão? É olhar para um irmão que você acredita que te magoou de alguma forma e falar assim, a verdade sobre isso aqui, sobre esse ser, não é essa. Em última instância, não é isso aqui. Então a verdade sobre a Ori não era aquele corpo morto. Ontem o Márcio falou uma frase pra mim tão linda, que eu tava assim, ai amor, eu sinto muita saudade dela, a gente tava muito junto, né? O Márcio saía pra dar aula na faculdade, a gente ficava aqui estudando, trabalhando, nanã. E ele falou assim, a verdade não é sobre aquele corpo. A verdade é sobre o conteúdo.
Aí eu falei assim, caraca, é mesmo, né? A coincidência dela. Tanto que eu tenho uma gata igual a Oli. Igual, só a diferença é o focinho. Tem a focinha preta, que é a Oli, e a Luz tem a focinho branco. Só que são comportamentos opostos. Se não fosse assim, tacava um corpo igual e tava tudo ok. E quando a gente toma essa consciência, galera, do verdadeiro perdão, é que nada disso é real. Do que é real no sentido assim, em última instância, essa não é a verdade sobre a Oli, né? Eu não acredito em morte, então... Não, o corpo físico sim. O para além do corpo físico, né? Então, eu tava dando muita verdade à separação. Eu tava dando muita verdade à dualidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria estar dizendo pra vocês. E a segunda era o quanto que a gente, às vezes, já entra num jogo perdendo. A Oli, esse caso da Oli foi só um exemplo, sabe? De, talvez, o extremo, né? De medo que a gente tem de perder. Mas é em tudo, galera. É o medo de perder dinheiro, é o medo de perder trabalho, é o medo de tomar um stop no trade, é o medo de não conseguir ser consistente no trade, é um medo de perder o marido, medo de perder a mulher. Quando a gente tá nesse lugar, a gente já entra num jogo perdendo. No caso da gente com medo de perder as pessoas que a gente ama, a gente nunca tá inteiro nessas relações, né? Ou quando a gente perde, acontece um trauma e eu não quero viver mais aquele trauma, então eu evito relacionamentos. Eu não quero mais ter animais. Eu tomei um stop no trade, então eu não quero mais tentar, eu não quero mais me dedicar, eu não quero mais sofrer. Então eu já entro num jogo perdendo. Nesse jogo chamado vida, né? Porque é um jogo, galera. E pra ser vencedor nesse jogo aqui tem que saber jogar. Foi a primeira coisa que eu pensei assim, a gente tava lá enterrando a Oli sem acreditar no que tava acontecendo, um lugar lindo. E eu falei assim, cara, eu passaria por essa merda toda de novo pra viver os 7 anos de muito amor, muito... Eu, há 2 semanas atrás, compartilhei isso, ela comigo na aula do 100, ela me lambendo no nariz, agarradinha aqui comigo, tava muito frio. E eu falo assim, cara, isso aqui é sobre compartilhar amor. Ela me dá, eu dou o tempo inteiro, essa extensão do amor. E vamos levar isso para nossa prática da vida? No trade, por exemplo? O quanto que eu já tô entrando nesse jogo perdendo? Porque se eu tenho um setup, se eu tenho uma mente programada com medo de perder, o que eu vou estar enxergando o tempo inteiro na tela? Lembra, eu até postar hoje pra vocês isso, meu estudo hoje no 100, tudo que eu vejo, tudo. Por isso que eu pedi correção na minha mente, perdão. Porque ver a Oli morta é uma projeção de algo na minha mente. Aquilo não aconteceu por acaso. Não mesmo. Na mente do Márcio. Então, se tudo que eu tô vendo aqui, eu tô projetando, é uma projeção do meu pensamento, da minha identidade, o que eu vou projetar? Vamos lá, galera. O que eu vou projetar com medo de perder? As pessoas confundem no mundo do mercado financeiro, eu tô falando no geral, tá, galera? Ter uma clareza do seu gerenciamento de risco, como ficar em pânico para não perder. O gerenciamento de risco é exatamente, olha, esse é o risco que eu posso tomar. Acabou, minha plataforma tá travada e eu sigo ali naquele jogo para fazer dinheiro. E não ao contrário. As pessoas já entram no... Cara, eu lembro uma vez a minha psicanalista falou isso pra mim. E foi lindo. Ela deu até uma aula pra mim sobre que eu fiz a formação com ela. E ela era minha psicanalista do Márcio. As pessoas entram no mercado financeiro já com medo de perder e evitando que isso aconteça. Então, todo o meu setup, todo o meu olhar pra tudo que eu tô fazendo, conseguindo enxergar, já é o medo de perder. E o que eu vou encontrar? Que já é um pensamento de escassez. Não é um pensamento de abundância. Um pensamento de abundância, ele é responsável, mas ele não é neurótico. Então ele fala assim, ó, eu tenho o meu gerenciamento de risco. Eu posso tomar 2 stops. 3, 4.
Plataforma travada. Ok. Agora eu vou para esse jogo para fazer dinheiro. E aí passa por estudar, ter o seu setup claro, fazer o que tem que ser feito quando vê o setup na tela e acabou. Mas a galera já entra num jogo, a maioria não posso perder, não posso perder, não posso perder, não posso perder, não, ou tem que fazer o dinheiro, tem que fazer o dinheiro. Não, hoje mesmo eu estava conversando com uma aluna, né, do Márcio, gente, você tem que entender que o mercado financeiro, o trade, é como se fosse uma universidade. Eu não saí da faculdade com 2, 3 períodos, 4 períodos, 5 períodos, nem 10 períodos, sabendo tudo que eu sei hoje. E olha que eu estudava, fazia faculdade paralelamente, fazia vários cursos. No segundo, terceiro período da faculdade, eu já fazia muito curso. Principalmente no mercado financeiro. Mesmo assim, é prática. É treino. É ter no clareza do que eu gosto de operar, por exemplo, no mercado financeiro. O que eu gosto de operar. Gente, hoje ficou claro pra mim. Ai, mãezona! Te amo, ó, minha mãezona tá aqui. Beijo, meu amor. Te amo, te amo, te amo. Hoje ficou muito claro pra mim. Eu subi e fiquei no escritório com o Márcio durante o pregão. Ele entrou num trade que pra Cris não é confortável, pra mim não é confortável. Eu até entraria, mas como eu tava respondendo algumas mensagens dos meus mentorados, e algumas era com uma certa urgência, e eu falei, beleza, não é um setup pra mim gostoso de operar, tá tudo bem. Deu bom, eu não fiquei com raiva. Porque é um mercado encracado. Ele é muito bom fazendo isso, Márcio. Ele é muito bom operando com gestão. Mas por quê? Que pra mim, eu não fiquei com raivinha, porque o Márcio ganhou, porque todo mundo ganhou. Não, pai, vocês são demais. Eu falei assim, ó, tiraram leite de pedra. Porque eu tenho clareza do que eu gosto de fazer. Eu tenho clareza do que eu quero ver na tela e entrar. E aí eu me propus, eu falei, cara, o mercado tá muito, muito amarrado com as coisas políticas que estão acontecendo nos Estados Unidos, nananã. Vou subir e vou ficar ao vivo com a galera, porque aí eu entro nos setups que o Márcio é bom, de lateralização, de congestão. Mas isso pra mim vai ser um treino. E essa parte eu sei que vai ser um treino pra mim. E tá tudo bem. Não tem nenhum monstro, nenhum bicho de 7 cabeças nisso. Então entendam, assim, não tem como a gente lutar contra a nossa identidade. Tem como a gente fazer uma reversão no sistema de pensamento e programar a nossa identidade verdadeira. Mas a partir do momento que eu adotei uma identidade e falo sim pra ela, toda projeção, tudo que eu vejo vai ser a partir dela. Então, se perguntem, galera lá da sala que tá aqui, eu não sei quantas pessoas que tem. A Edilane! Beijo, meu amor! Quem da sala me dá um oi aqui? E eu queria que vocês se perguntassem, quando eu tô lá, na hora do vamos ver, que pensamento tá rodando aqui na minha mente? Eu tô ali pra não perder dinheiro? Se tá ali pra não perder dinheiro, já deu ruim. Oi, Silvana! Amor, beijo nesse coração lindo. Grazi. Vai me dando um oi aqui. Kellen. Keila. Priscila. Gente, beijo, a Andressa. Maria. Beijo, meus amores. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Então, pensa aí, Paulo. Bem-vindo, Paulo. Quando eu tô lá operando... Mãe, beijo! O que tá passando na minha mente? Qual é o setup que tá rodando? Tô aqui pra não perder dinheiro, tô aqui pra proteger meu dinheiro, vai dar ruim. Não significa que você não tem que ter responsabilidade. É porque parece que isso é dual e conflituoso. Não é, galera. Eu sou responsável com o meu dinheiro.
Mas o meu jogo, quando eu boto meu pé ali no trade, é pra fazer dinheiro. Aí o mentor de vocês aí dando um salve pra vocês. Saca a diferença? Eu faço a minha gerenciamento de risco antes, tô lá. 3 stops, eu saio. Eu tenho quanto tempo, quanto dinheiro, quantos trades, quantas tentativas. Um dia, quando você colocou pra mim esse questionamento, mudou minha visão. É isso, Keila, porque isso não adianta. Sabe, imagina lá, vocês estão no emprego de vocês, CLT. Aí vocês vão todo dia acordar, sei lá, 7 da manhã, ou 9 não, 9 tem que estar no trabalho. Eu esqueço, porque, desculpa, CLT aqui não tá nessa veia. 5 da manhã pra estar no trabalho, ficar lá 9 horas, porque já tem o trânsito, o almoço, volta pra casa pensando que não pode perder o dinheiro. Vocês não vão pra lá sabendo que no final do mês vai ter o salário de vocês? Pra quem aqui é CLT, o concurso público, ou sei lá o quê? Mesmo, gente, isso é muito louco, cara. As pessoas não conseguem entender. Mesmo que essa segurança não exista. Porque pode ser um dia que o chefe chegue lá, olha, sinto muito. Keila, exemplo, tá, Keila? Não vai acontecer contigo, não. Sinto muito, Keila, mas a partir de manhã você está dispensada. Ninguém para pra pensar isso. Mas bota no mercado financeiro um peso que ele talvez não tenha. É isso aí, Andressa falando aqui, ó. Tem a sensação que o loss, ainda que pequeno, dói mais que a alegria do gain. Lembra que eu falei do exemplo da gatinha? Quer dizer que então a gente abre mão de ter essa felicidade por 7 anos, por 7 anos e meio, com medo do loss, que um dia ela vai partir. Engraçado, eu tava até falando pro Márcio, falei, amor, eu tenho mais aí uns 15 anos com a Oli, porque ela era muito saudável. Tinha umas 2 semanas que eu tinha falado isso pra ela, então quando a gente estiver lá com quase 60, ela ainda vai estar com a gente, porque eu ia ter que passar por esse loss, que não é loss, eu só ganhei. É a mesma coisa no mercado. Só pensa no lado ruim isso. Olha só, a dor do loss é maior que a alegria do gain. Olha como isso já é uma identidade e um padrão de pensamento. Então, cara, se isso daqui me dói mais do que a recompensa, vai ser difícil estar inteiro ali. Porque o medo, e aí foi o que eu tava falando da minha psicanalista, né? Uma vez ela falou isso, ela, Cris, eu era muito neurótica com gerenciamento de risco, tá? Eu sempre assim, meu gerenciamento de risco foi, nunca fiz loucuragem, sempre fui muito chata com isso. E um dia ela falou, você tá mais preocupada em não perder do que com ganhar. Eu falei, verdade. E eu já fazia trade longo, tá? E ela falou disso pra mim. Ela muda essa sintonia, porque senão toda a tua fisiologia vai ficar cagada pra você operar. E pode parecer besteira. Pelas pessoas não darem importância ao que o Bruce Lipton fala, ao que o Joe Dispenza fala, ao que eu tô falando aqui pra vocês, ao que as constelações falam, que a maioria, 95% talvez da humanidade, não consegue pro próximo nível. Nos relacionamentos, no financeiro. No mercado financeiro, então, 98%, a taxa de 99% a 98% de pessoas que não conseguem. Porque, infelizmente, as pessoas não valorizam esse tipo de informação. Porque acham que isso é besteira, que mercado é mercado, que trade é trade, que emprego é emprego. Eu falei, gente, quem tem olhos de ver, que veja. O mundo tá trazendo pra gente possibilidade de enxergar o que tá por trás disso tudo, de todas essas dinâmicas. Do casamento, do dinheiro, dos relacionamentos, não só amorosos, né? Os relacionamentos, da saúde. Então, assim, tomem pra você o poder de vocês. Porque a sua identidade, se você decidir construir a tua, pegar lá, resgatar o que você é de verdade, ninguém para vocês. Ninguém. Eu não sou melhor, Márcio não é melhor,
Gabi não é melhor, Oliver não é melhor. Uma vez eu dei uma palestra, eu tava falando sobre isso, né? Num teatro, eu falei assim, cara, todo mundo que tava lá, cada um com uma realidade financeira, de relacionamento, falei, todo mundo ali tem a mesma potência. Só precisa saber reconhecer onde está o que move, onde arde o coração, porque também o trade virou modinha. Gosta de ficar lá esperando o setup chegar? E ficar claro na tela, sabe? Como se fosse um monte de estrelinha aparecendo. Não tem o primeiro beijinho lá do primeiro amorzinho? E não dá a borboleta lá? Então, deu a borboleta lá, chegou o meu setup. Gosta de estudar? Arde no teu coração isso? Eu não tô falando de euforia, eu tô falando de, sabe, queima no coração isso. Cara, teve uma menina lá uma vez, eu não sei, falando que tava estudando e com os filhos em casa. Cara, o trade, ele é só um veículo, um caminho para você realizar o que você quer. Talvez ser uma mãe mais presente, ter liberdade geográfica, ter tempo pro seu marido ou pra sua esposa, ou uma renda para que você possa viajar, uma renda extra, não sei. Qual é o seu para quê? E uma outra coisa que eu queria muito trazer para vocês, que isso, enfim, talvez fique metade da live que tá aqui ouvindo, porque isso é totalmente oposto que a gente escuta aí dos grandes players, alguns agora estão um pouco mudando o discurso, graças a Deus. Mas para de botar a felicidade de vocês na mão do dinheiro. Cara, vocês são seres perfeitos, incríveis, que basta fazer isso aqui, a inspiração vem para fazer dinheiro. Então para de botar a vida de vocês na mão do trade, na mão da renda, na mão do dinheiro, na mão do chefe, na mão dos boletos para pagar, na mão dos boletos para pagar. Para de definir a vida de vocês, a alegria de vocês a partir disso. Isso é veículo para facilitar a jornada de vocês aqui. O trade não define vocês. O quanto vocês ganham não define em última instância quem vocês são. E nada disso pode ser a estrutura para a felicidade de vocês, ou a segurança de vocês. Quando eu entendi esse jogo aqui no sistema, tudo mudou. Porque o nosso ego, ele faz exatamente esse jogo da gente acreditar que a nossa segurança está em alguma coisa externa. Dinheiro, status, poder. O dinheiro é um dos veículos de maior manipulação. Que as pessoas, não é o dinheiro que é manipulador. As pessoas utilizam para manipular. Que são pessoas que estão em dor. E a gente cai igual patinho. Enquanto o trade for para mim a minha tábua de salvação, o que a gente fala muito, né, nas constelações financeiras, o dinheiro é um bom servo, mas um péssimo líder. Eu vou ser feliz quando eu tiver consistência no trade. É o oposto, eu sou feliz, por isso eu sou uma trader do cacete. Eu só vou ser feliz quando tiver minha agenda lotada com mentoria. Não, eu sou feliz, por isso a minha agenda é lotada com mentoria. Se você quer leveza na vida, se quer se ferrar, se quer o jogo do ego, aí beleza, tá tudo certo, já tá fazendo o caminho dele. Isso é a maior falácia, uma pegadinha do sistema. E a gente não consegue ver que a gente está sendo manipulado. Cristiane, então, está dizendo que eu tenho que cagar pro trade? Não, você precisa estudar. Você precisa ter dedicação, responsabilidade, disciplina. Mas internamente ele não pode ser o seu senhor. A gente precisa ter uma certeza interna que
tudo que a gente precisa vai ser provido. Por uma inteligência maior. Por essa mente nossa real, verdadeira. Não a mente do ego. Que vai nos levar para o lugar certo. Na hora certa. Do jeito certo. Agora, se o ego pegar, se o orgulho pegar, se o caceta pegar, vai dar ruim. E não vai ser só no trade. Porque a gente sai do trade, não, porque o trade não deu certo. Aí a gente vai montar um negócio. E coloca lá a nossa essa cambuquinha de felicidade. Se aqui eu conseguir, eu vou ser feliz. Não vai. Igual com casamento. Se eu casar com fulano, vou ser feliz. Não. Você vai casar com um cara que tem um match com uma mente corrigida com mente corrigida, um parceiro evolutivo que a gente chama, se você já tiver inteira com você. Ai, Cristiana, mas eu casei toda cagada, então eu tenho que me separar. Claro que não, eu também me casei toda cagada. Jura que você tá falando isso do Joey Dispenza? Ai, que eu sou apaixonada pelo Joey, cara. Ele é incrível. Só que as pessoas não querem olhar pra isso. Não querem ouvir a verdade, gente. Por isso que eu era muito resistente com rede social. Porque todo mundo copia e cola pra poder vender, desculpa a palavra, pra um monte de trouxa que não tá responsável pelo seu autodesenvolvimento. A galera fica rica e as pessoas continuam pobres. É só ver. Caraca, Corrida dos Ratos que eu mandei lá pra vocês. É só olhar. E eu falava pro Márcio, falei, amor, eu não vou entrar nesse jogo. Sabe, não é isso. Aí eu comecei a falar assim, cara, quem quiser me ouvir, me ouve. Quem não quiser, tá tudo bem. Deleta o meu Instagram. Porque, caraca, e assim, é muito lindo, assim. Eu lembro que quando a Oli faleceu, eu falei assim pra Deus, eu sei que tem uma cura aqui. Pra mim e pra quem me segue. Pra quem é atendido por mim. Quem é atendido pelo Márcio. Porque eu acho que eu talvez nunca tenha vivido esse tipo de dor. Já vivi muita dor física, né? Quando eu era mais jovem. Eu tive um problema de saúde muito sério. Mas essa dor... E eu vi que o meu treino literalmente me salvou. Que nem isso me tirou do eixo do que eu acredito, do que eu treino e o que eu ensino para as pessoas. Assim, pra dinheiro pra mim isso já é pinto, sabe? Mas pra isso que eu vivi, eu falei assim, caraca, realmente, o que eu sinto, eu realmente prego. Eu lembro que a primeira frase que eu falei pro Márcio na hora é, amor, não se desespera. Aqui tem uma grande cura. E a minha cura foi lá, falei assim, caraca, eu realmente tenho a minha mente que tá sendo bem treinada. Eu realmente acredito em algo maior que me guia, me protege e me leva pro caminho que eu tenho que estar. As pessoas que me conhecem mais, assim, com mais intimidade, sabem que a Cris de antes, controladora, cara, eu ia no inferno pra descobrir o que tinha acontecido com a minha gata. Eu ia ficar desesperada, eu ia me sentir culpada, eu não ia aceitar, eu ia discutir com Deus e mundo. Eu ia arrumar algum chabu pra justificar o que estava acontecendo ali, dentro da minha casa. Eu nem tive tempo de socorrer a minha filhota. Então a minha cura foi assim, realmente, hoje eu falo com total propriedade. Porque com dinheiro, isso já era nítido na minha vida, com carreira, com profissão, com a fé que eu tenho na fonte que me nutre. Mas uma situação dessa, eu falei assim, caraca, eu realmente hoje posso dizer que eu faço exatamente o que eu prego. O que eu falo para os meus coaches, desculpa, meus mentorados, para quem faz processo terapêutico, enfim, eu realmente prego isso na minha vida. E o legal é de ver também a nossa vulnerabilidade, porque a gente também passa pelos nossos processos. Só que assim, eu cheguei a um momento de vida, pessoal, que eu desisti. Que eu desisti de viver no padrão que todo mundo vive. Eu desisti de não ser julgada pelas pessoas. Eu desisti de tentar mostrar que eu estava certa, que o caminho que eu estava seguindo era o certo. Eu desisti de ter aprovação das pessoas, dos meus mentorados, de família, do que for. No momento que eu me rendi, eu falei, cara, eu vou viver o que eu acredito. E o que eu acredito é muito diferente
do que vocês veem aí 99%, por exemplo, das redes sociais, das internets, das terapias, do mercado financeiro. É muito diferente. Pode pesquisar aí quantos economistas falam do que eu falo, do que o Márcio fala. Da mesma forma que a minha médica, há 40 anos atrás, lutou uma batalha das grandes para trazer uma nova medicina para o sistema, a gente faz a mesma coisa com o mundo das finanças. Talvez seja um pouco mais pesado, porque é uma das indústrias que mais manipulam, né? Então, tinha que ter um quantum de energia maior no sistema. E eu senti muito isso pra vocês, sabe? Com a força de toda a potência que eu vivi semana passada, de falar assim, cara, a gente chega. Até quando a gente vai escolher viver um padrão que talvez não faça mais sentido pra gente? Viver de uma forma que não faça mais sentido pra gente, porque é assim que o mundo vive. E se eu te dissesse que o mundo vive é insano, é cruel, e essa não é a verdade de quem nós somos, nem dessas pessoas que estão vivendo desse jeito, só é dor. Então a gente tá copiando e colando um estilo de vida que só vai levar a dor. Ai, Cris, mas a galera faz muito dinheiro. Tá, se a sua meta na vida é só dinheiro, dinheiro sem saúde, não adianta porra nenhuma, né? Mas tá bem, você vai ficar num hospital bom. Só. Mas olha só, aquele ator Gustavo, aquele comediante, esqueci agora o nome dele, Minha Mãe é uma Peça, Jesus. Esqueci o seu nome, Gustavo alguma coisa. Cara, ele conseguiu alugar um pulmão artificial e morreu. Teve uma velhinha de 104 anos com Covid no CTI e saiu de lá de cadeira de roda, brincando, zoando os médicos, falando que ela sabia que ia sair viva de lá. Não tô aqui criticando o Paulo Gustavo. Não tô criticando o Paulo Gustavo, é só porque era o momento dele. Mas você entende que não é só sobre dinheiro? E isso amou o Paulo Gustavo. Eu amo o Paulo Gustavo, eu adoro esse cara. Ele revolucionou muita coisa aqui pra gente. Mas vocês entendem que não é só sobre dinheiro? O próprio... Amor, me ajuda aí. Da Apple. Steve Jobs. Tava lá. Um dos caras mais ricos do mundo. Dinheiro pra tudo. Câncer. Puf. Não é só o dinheiro. O dinheiro facilita. Ele contribui. Ele te dá uma certa liberdade. Mas se eu não tenho liberdade na minha mente... Você pode ter todo o dinheiro do universo. Que vai ser só papel, como diz lá no livro, só uma nota verde sem sentido nenhum. Agora, se eu tenho uma mente treinada, uma mente livre, uma identidade, eu sei quem eu sou. O jogo muda. Aí tenho dinheiro, tenho leveza. Eu sei, por exemplo, quer ver? Eu tenho dinheiro. Mas eu não tenho a mínima inspiração. Será que eu vou pro médico certo para poder diagnosticar a pessoa com câncer? E fazer o melhor tratamento? Se eu tô em estado de inspiração, esse é o maior bem que nós temos. Se eu tô em estado de inspiração e tenho dinheiro ali para ir para onde a vida estiver me guiando, pra minha melhora. Agora, se eu não tenho, é só um bando de nota. Simples assim. Oi, meu amor! Minha médica linda aí chegando, gente. O estado de inspiração, gravem isso, inclusive pra galera que tá aqui do mercado financeiro. O teu estado de presença, de inspiração, é o maior bem que você pode ter. Se não fosse desse jeito, talvez todo milionário, então, não teria doença, não ficaria doente, não morreria, sei lá. Porque uma pessoa com estado de inspiração, até no momento de partida, ela aceita, como foi a Louise Hay. A Louise Hay, uns dias antes de morrer, ela sabia que tinha chegado o momento dela, chamou uma amiga conforme ela tinha combinado lá, dado o match dela lá, ó, chegando, eu sentindo, você fica comigo, me acompanha? No meu desligamento, acompanho. E foi assim. Agradecendo,
meditando e foi. Em casa, sem doença. Aí, Cristiane, então todo mundo que tá lá treinando vai morrer sem doença? Cara, não sei. Se Deus me proporcionar isso, eu agradeço, mas cada um tem seu roteiro. Mas que eu posso ir, mesmo com doença, num estado de presença, eu posso. A Louise treinou muito a mente dela para, inclusive, curar o corpo. Ela teve um câncer. E partir dessa forma. Mas cada um tem seu roteiro. Mas eu falo, galera, o nosso estado de inspiração é o nosso maior bem. Você pode ter bilhões na conta de vocês. Ainda digo mais. Vocês podem ter bilhões na conta de vocês. Que se não tem estado de presença, não vai ter sensação de segurança. Nenhuma. Vai dar sempre, sabe esses milionários? E eu não tô falando mal de milionário, não. Juliana, nós queremos muitos dólares na nossa conta, né? Pra gente comprar lá nessa casa do retiro. Mas em estado de presença. O que a gente vê aí de bilionário, milionário, parece que tem R$1 na conta. O que adianta viver assim? Não é sobre isso a nossa presença aqui. A gente distorce muitas coisas. Gente, agradeço assim, a oportunidade que vocês estão tendo aqui. Tem muitos alunos do Márcio de estar no mercado, sabe? Vocês podem trabalhar 3 horas por dia, ou de manhã, ou à tarde, vocês decidem. Ter o dinheiro de vocês com o tempo. Pergunta a Juliana Walsh aqui. Ju, você se tornou médica com 3 anos de faculdade? Te garanto que não foi, porque eu conheço ela desde pirralhinha, então eu sei que não foi. Porque eu passei por todo o processo com ela. E ela é em constante evolução como médica. E aceitar esse processo é estar em estado de presença. Tem uma passagem de Cristo que eu amo, que ele fala assim pra mãe dele, né? Acho que até no dia que ela pede pra ele transformar água em vinho. Que ele diz pra ela, mãe, ainda não estou preparado, não chegou a minha hora. Porque esse cara, que todo mundo baba, sabia que ele tinha um processo dele. Porque quando ele ali fizesse a primeira marca no sistema de que sou um pouco esquizofrênico, como eu gosto de falar com a Juliana, não tinha mais volta. E ele tinha que estar inteiro e preparado para aquilo. Então, assim, gravem isso. O medo de perder, já perdeu. Ai, Cristiane, mas eu ganhei o dinheiro. Tá, mas internamente você já perdeu. Se for só sobre dinheiro, vamos ver as consequências depois. 2. O seu maior bem é o seu estado de presença. Repita pra vocês o tempo inteiro. O que vocês estiverem fazendo na vida, fala, isso não me no trabalho de vocês, isso não me define. Isso, em última instância, não é o que me define. A gente fica nessa corrida dos ratos, sabe? Que a sociedade e que o sistema vai colocando que é o correto e que é o que eu tenho que viver e que um monte de loucuragem. E vou te falar, nem é nossa escolha. A gente só tá repetindo lá, literalmente, vem lá o videozinho. Corrida dos ratos. Se eu conseguir subir ele no Instagram, eu subo. Mas é difícil, porque ele tem uns 4 minutos, se eu não me engano. Mas olha, é assim que as pessoas estão vivendo. Elas acham que querem algo que talvez nunca chamaria a atenção delas. Mas como o mundo tá dizendo que aquele desejo tem que ser realizado, elas ficam correndo atrás daquilo, conseguem, não sentem a mínima satisfação, porque não estão em estado de presença e ó, pula pro próximo. E é assim que a gente tá vivendo. Eu vou dar um exemplo bobo no trade. Tô lá, pego uma professora de trade. Aí fico meia hora. Ah, não deu certo. Pulo pro próximo. Ah, e vou pra uma sala ao vivo. Não deu certo. Vou pro próximo. Nunca estão em estado de presença. E isso é uma manobra mesmo do sistema. E aqui eu não tô falando mal dessas pessoas. Eu tô só dizendo que elas também estão em dor. E acham que o controle é o que é real.
E não é. Eles não estariam numa humanidade com tanta dor existencial. Eu acho que na minha época, eu tô com 42, né? Quando a gente falava de depressão, era uma coisa assim, alguém teve depressão e era um fenômeno. Hoje, o anormal é não ter. O anormal é não ter ansiedade. E eu não tô falando que eu não tenho isso, não. Eu tô falando como nós estamos vivendo. No mundo com tecnologia, no mundo com acesso à informação, parece que ficou mais louco. Tudo bem que, paralelo a isso, vem muita informação truncada, vem muito gatilho para doutrinar a mente da galera. Mas também tem muita informação. Por que a gente continua buscando informação cagada? Então eu espero que amanhã, eu não sei se eu vou conseguir estar na sala ao vivo, né? Porque essa semana a agenda aqui tá uma loucuragem. Mas que vocês reflitam, repitam pra vocês. O trade não me define. Olha a Ju falando que é o que ela mais atende. Na nossa época, a depressão era quando a gente caía e escorregava com o joelho e ralava tudo. Então, assim, será que isso não é um grito de socorro da humanidade? Teve um médico que eu acompanho, ele é neurocirurgião, esqueci agora o nome dele, é um americano. Gente, eu sempre falo dele aqui, agora eu esqueci mesmo. Ele fala isso, que não tem terapeuta suficiente para o número de pessoas graves, emocionalmente doentes, né? Em nível, assim, agudo, no mundo. Olha onde nós chegamos. E eu não tô falando aqui pra vender meu peixe da Juliana, não. É porque é o que tá acontecendo. E eu tô aqui falando pra vocês, caem fora disso. Uma vez, uma aluna do Márcio, que eu fiz atendimento dela de constelação, a gente sempre se fala, né? E ela me trouxe o que mais preencheu meu coração. Ela veio pra constelação financeira e ela falou assim pra mim, Cristiane, eu achava que tudo tava nas finanças. E na verdade não era isso. Toda a minha vida mudou depois da constelação. A minha percepção sobre a vida mudou. É isso. Eu falei pra ela, é isso. É sobre isso. Se eu coloco lá, eu só vou ser feliz se eu tiver tanto no trade, se eu tiver tanto com atendimento. Cara, eu confio na fonte que me criou, que sou eu, que é uma mente que existe dentro de mim e que eu só não dou ouvido pra ela. É que eu falo sincronicidade, campo unificado, sabe aquela coisa assim, caraca. Vou dar um exemplo pra vocês. Na véspera da Oli morreu, o que aconteceu? Nós iríamos pro parque passear, eu e o Márcio. Íamos deixar todos os bichos em casa. Do nada, a gente virou um pro outro assim, falei, caramba, eu tô com muita vontade de ir pro parque. Mas não sei, eu sinto que a gente não tem que ir. Vamos ficar então? E aí eu também tô sentindo isso. Passamos o dia inteiro brincando com a Oli. No dia seguinte, ela morreu. Se eu não tô em estado de presença, eu ia me forçar a ir pro parque, eu ia me forçar a sair. Eu fui o que eu tava sentindo. Eu falei, você não sei, tem alguma coisa. Amor, vamos ficar, porque eu tô sentindo a mesma coisa. Aí no dia seguinte, a gente enterra nossa filha no parque. Com a minha sogra foi a mesma coisa. Minha sogra é super caprichosa com a casa. Assim, se você entrar na casa da minha sogra, juro, passar a mão assim no móvel, eu duvido ter uma poeira. E aí, na véspera do meu cunhado falecer, meu cunhadinho de 5 meses e meio, ele brincou muito. Ela falou assim, quer saber? Eu não vou nada ficar lavando louça, que eles tinham acabado de jantar, o tio dele, nanã, as crianças. E ela botou tudo pra lavar, porque ela não deixa a louça na pia. Pode estar o frio que for, aqui em casa é um frio cão. Não duvido ficar uma louça na pia. Eu subia pra fazer alguma coisa, quando descia tava tudo lavado. E ela falou pra ela, quer saber? Ela nunca tinha feito isso. Eu vou sentar nesse chão com os meus filhos e brincar, me divertir. Que se dane a louça, amanhã eu lavo se não der tempo hoje. E aí, o que aconteceu no dia seguinte? No dia do aniversário dela, o filho dela faleceu. Imagina se essa mãe não curte com o filho a última noite com ele. Saca? Porque ela tava o quê? Em estado de inspiração. E aí o ego adora isso, tirar as pessoas do estado de inspiração, porque no dia seguinte essa mãe sentiu muita culpa. Por que eu não fiquei com meu filho? Por que eu não brinquei com meu filho? Não. Ela fala com orgulho. Eu fiz toda a fala, brinquei com os brinquedos que ele mais amava, junto com o Marcinho. O Márcio é mais velho. E tá aí, uma mulher fica feliz. Olha aqui,
A Ilana falando: muitos de nós procuramos o trade como o último fôlego para sair do poço. E perder é como se estivéssemos perdendo a última chance de se reerguer. Aí o medo sufoca. É isso. Só que não é a última chance. E entender que é um treino, é um processo. A Juliana não entrou num centro cirúrgico para operar quando era médica internato. Não pegou lá para cortar no primeiro dia. E já tinha 3 anos de faculdade de medicina. Entende como é que é louco, né? O medo já me trava e eu já não consigo ir pro próximo nível. Por isso que eu falo, quem tem medo de perder, já perdeu. O Bert, só pra encerrar aqui pra live, depois não ficar, nem eu conseguir gravar, só pensa assim, ó, o Bert sempre fala isso também. Joe Dispenza, o Healing do Ho'oponopono e tantos outros, Joe Vitale, uma galera, é só ter olhos de ver. O Bert sempre fala, quem corre atrás do dinheiro já o perdeu. Não é sobre querer dinheiro, é sobre ter medo de não ter dinheiro e querer, na loucuragem, correr atrás. Saca? Tenho medo, já perdi, não vai ficar. Olha a Jo aqui falando também. Foi assim comigo no dia que meu filho morreu. Eu fui tirar os pontos e voltei desesperada, querendo ficar com ele sozinha. Eu pedi pra todos saírem e fiquei cantando e dizendo que eu amava. Olha isso, a Jo também está de inspiração. Meu afilhadozinho, Joaquim, faleceu com 13 dias. O amor da nossa vida. Ele trouxe muito amor pro sistema. Ele ancorou muito no nosso chakra cardíaco, né? E ele faleceu com 13 dias. E ela sentiu essa inspiração de ficar com ele sozinha, compartilhando amor. Porque o Joaquim era puro cardíaco, igual Cristo, né? O chakra cardíaco era o mais desenvolvido do Joaquim. Olha isso. E se essa mãe não faz isso? Ah, eu não posso falar isso pra minha mãe. Porque tava mãe, sogra, pai, marido, todo mundo. Ai não, tadinha da minha sogra. Ai não, tadinha de não sei quem. E se ela não, em estado de presença e como mãe daquele ser, não faz isso? Entende? Isso é muito importante. Gravem. O estado de presença de vocês, de inspiração, é o maior bem. Inclusive, eu tô falando aqui, gente, no nível financeiro também. Não é só sobre isso, mas é também. Enquanto a gente ficar nessa corrida, nessa loucuragem, deixando um setup programado pelos outros, ditar a nossa vida e as nossas regras, vai dar ruim. Se a sua vida tá boa, eu não tô falando aqui de quanto você tem na sua conta, eu tô falando internamente, segue o que você faz. Mas se tem angústia, se tem medo, treina a tua mente. Treina pra ela estar nesse estado de presença. Vai dar dor. É claro que a Ju sentiu dor quando o Joaquim faleceu. É claro que minha sogra sentiu dor quando o meu afilhado, ó, o meu cunhado faleceu. É claro que eu senti dor quando a Oli foi. Mas outra coisa é eu entrar num estado de desespero e me manter naquele lugar. Porque dá vontade, tá? Não vou mentir pra vocês. Parece que tudo perde sentido. Caraca, peraí. Da onde que vem essa porrada? E aí eu comecei a ver um amor especial com a minha gata. Como se onde a Oli tivesse, eu nunca estaria sozinha. Opa. Calma aí, que você nunca tá sozinha mesmo. Até porque ela é uma com você. É uma única consciência. Eu falei, opa, um dia eu cheguei pro Marcos e falei assim, amor, realmente eu vivi um amor especial com a Oli. Ele, amor, eu já tinha percebido isso, mas eu esperei você tomar consciência. Foi assim aqui em casa. Esse é o babado aqui em casa. E expressão é uma das principais formas de cura. Eu falei, amor, eu sinto que eu vivi um amor especial com a Oli. Ele, eu já tinha percebido isso. Mas achei que você tomasse consciência no seu momento, porque a dor estava muito grande pra você. Eu lembro que um dia eu falei pra ela, uma semana antes dela morrer, eu falei, filha, se um dia a mamãe for embora, você não deixa aqui, você eu levo comigo. Olha o poder de cura que isso tá sendo na minha vida. Não que não tenha dor naquele momento. Como pra Juliana. Duvido que a Juliana não deu um salto quântico de consciência, porque ela escolheu quando o Joaquim partiu. A mesma coisa a minha sogra e todo o sistema, né? A família do meu marido. Meus amores, então, fica essa mensagem pra vocês com muito carinho da minha alma. Porque eu posso falar pra vocês, hoje, eu vivo realmente isso que eu falo. E agora eu posso falar pra vocês em todos os níveis. Em todos os níveis. Eu já tava sendo testada antes, né? Quando eu perdi uma das minhas melhores amigas. Subitamente também.
Já fui treinando na minha mente. Depois veio meu padrinho e fui treinando. E até que agora veio essa, eu falei assim, essa foi pra... O ego veio pra arrancar minha raiz, mas eu sou chata. Quanto mais ele me tenta me testar, mais eu me agarro no que é verdadeiro em mim. Tá bom? Um beijo no coração. Até a terça que vem. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.